Está Escrito. Um ministério com mensagens pela televisão, apresentado por George Vanderman, traz até você o Cristo Vivo. Através da série de estudos bíblicos em vídeo, A Verdade para o Tempo do Fim. Estudo de hoje: o que a cruz não mudou. Olá, amigo. Eu fiz algumas grandes promessas no encerramento de nossa última lição. Você se lembra? A questão é, será que vou conseguir cumpri-las? Veremos. Mas primeiro, vamos voltar nossos pensamentos alguns anos para um evento que repentinamente paralisou a América. Eram 2h38 da tarde, no horário padrão leste. E foi uma sexta-feira negra. Uma hora antes, a primeira edição extraordinária havia interrompido os dilemas triviais dos personagens das novelas. Desde aquele momento, os noticiários estiveram se movimentando através das agências de notícias com tanto cuidado quanto um soldado através de um campo minado, com medo do que haviam descoberto. E, finalmente, chegou a palavra definitiva, despida de qualquer boato. O presidente dos Estados Unidos estava morto. Os noticiários tentavam controlar suas emoções. O povo chorava abertamente nas ruas, quando a notícia passou de boca em boca. As pessoas esqueceram as suas compras e foram para casa. A bolsa de valores deu um salto e aí fechou. Os olhos da nação ficaram grudados na tela da TV. E durante 3 dias e meio, eles não viram um único comercial. Ficamos atônitos. Ficamos arrasados. O alvo mortífero do rifle de um assassino havia ameaçado a segurança da nossa terra. Mas aí nos reencontramos. Na verdade, a lei da pátria tinha sido seriamente infringida. A pacífica rotina com a qual estávamos acostumados havia sido destroçada, mas nossa Constituição, o critério básico da lei e da ordem, permanecia imutável. A lei havia sido flagrantemente desrespeitada, mas a morte do chefe do executivo não a tinha mudado, nem a enfraquecido em nada. Aqueles 3 tiros disparados daquela sala em Dallas, Texas, somente aumentaram nossa determinação de que no futuro ela seria cumprida com muito mais cuidado. Embora inadequado o paralelo existiu, houve uma outra sexta-feira negra, e o coração do universo ficou paralisado. Homens e mulheres não ficaram grudados em seus televisores no dia em que Jesus morreu, não. Poucas pessoas souberam ou se importaram com o que estava acontecendo, mas o céu soube. Mundos não caídos souberam. Seres sem pecado ficaram paralisados e em silêncio quando viram seu amado comandante morto nas mãos de um inimigo que havia desafiado seu governo. O que eles viram naquele dia convenceu para sempre até os indecisos entre eles sobre a verdadeira natureza da rebelião e do pecado. O caráter do anjo caído foi finalmente exposto. Ele foi tão longe na rebelião ao ponto de tirar a vida do Filho de Deus, seu próprio Criador. Mas, apesar de surpreso, apesar de chocado, apesar de ameaçado pelo golpe mortal do inimigo, o céu sentiu-se seguro ante o conhecimento de que seu governo resistiria. A justiça de sua Constituição tinha sido eternamente confirmada pela morte de Jesus. Sua lei permaneceu intocada. E a lealdade àquele que morreu aquele dia na cruz tornava agora a desobediência indispensável. Sim, o Filho de Deus estava morto. Mas ele havia realizado tudo o que se propusera fazer. Ele tornou a salvação possível para o homem caído. Mas ele tinha feito algo mais. Ele havia justificado o seu governo. Ele tinha, com sua própria morte, mostrado o caráter imutável do código divino. Ele tornou o universo seguro pela eternidade. Nunca mais a sua lei ou o seu amor seriam desafiados. Ele havia honrado a lei com sua morte e mostrado ao universo quanto ele se importava. O Filho de Deus estava morto, eu disse, mas iria ressuscitar. Imediatamente após a morte de John Kennedy, incontáveis memoriais se espalharam por toda a Terra. Jacqueline Kennedy tinha acendido a chama eterna, lembra-se? Rodovias, estádios e aeroportos receberam o nome dele. O Cabo Canaveral tornou-se Cabo Kennedy.
Lyndon Johnson concluiu que o memorial mais adequado seria prosseguir com o programa, interrompido pelas balas em Dallas. E ele disse: vamos continuar. É muito natural que o mundo cristão quisesse fazer um memorial à morte e especialmente à ressurreição de Jesus. Por que não, eles arrazoaram, por que não fazer do domingo o dia da ressurreição, uma lembrança universal do dia em que ele saiu andando do túmulo e o deixou vazio? Pareceu tão natural e tão certo. Mas há um problema. O próprio Deus já havia escolhido um memorial à morte de Cristo na cruz. Nós o chamamos de a ceia do Senhor ou o culto da comunhão. Vamos ler o que 1 Coríntios 11, 23 a 26 nos diz aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Como vê, participando, você está anunciando. O ato de repartirmos o pão e o vinho, você sabe. O suco da uva puro e não fermentado é um memorial. Está dito aqui de como seu corpo foi partido e seu sangue derramado por nós. Mas você sabia que Deus já tinha escolhido um memorial para a ressurreição de Jesus? Especificamente para a sua ressurreição, e é muito bem apropriado. Aqui está. Vamos ler Romanos capítulo 6, versos 3 a 5. Romanos 6, 3 a 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque observe com atenção, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pode qualquer outro memorial ser mais adequado, mais significativo do que o batismo? Sabe, a imersão representa-o perfeitamente. Quando uma pessoa entra na água e prende o fôlego, isso simboliza a morte ao pecado. Quando ele é colocado embaixo da água, simboliza o enterro da velha vida. E quando ele vem para fora da água, simboliza a ressurreição para uma nova vida. E por esses atos juntos, assumidos com compromisso e com compreensão, o seguidor de Jesus, com o batismo, comemora a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, escolhido pelo próprio Deus. É perfeito em todos os detalhes, é incomparável em seus paralelos. Difícil de ver por que o homem mortal tentaria aprimorá-lo. Mas é exatamente isso que os homens tentam fazer. Há um grande segmento do mundo cristão que, quando perguntado por que os cultos no domingo são em lugar de no sábado bíblico, responde que isso é feito em honra à ressurreição. Mas você diz, irmão Vanderman, os memoriais são louváveis. Não pode haver mais de um para homenagear a ressurreição de Cristo? Sim, memoriais são louváveis, muitos deles. Mas o problema é o seguinte: Deus já tem um dia de descanso. Foi estabelecido no fim da semana da criação, e ele também é um memorial muito importante. Vamos ler sobre ele em Êxodo 20, 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Por isso ele nos deu o sábado. Este é um memorial da criação. O sábado é uma perpétua lembrança a cada 7 dias de que nós não somos filhos do acaso, nem de algum acidente, mas filhos de um Criador amoroso. Eis o problema. Temos que ter 2 dias de descanso, um para nos ajudar a lembrar sua ressurreição e um para nos ajudar a lembrar que ele é o Criador. Como a natureza humana reagiria tendo 2 dias de descanso?
ela não iria escolher um ou outro? E as pessoas não escolheriam aquele que fosse mais conveniente para elas? Isto significaria que a ressurreição de Jesus é lembrada na sua obra como Criador esquecida. Deus é sempre honrado pelo nosso amor e devoção por nossa lembrança do túmulo vazio, mas você vê o que está errado aqui? É isto. A observância do domingo, por mais sincera que seja, viola especificamente, pelo menos por negligência, um dos 10 mandamentos de Deus. Pois aqueles que observam o domingo não estão observando o dia que Deus ordenou. Podemos esperar que Deus se agrade com um memorial que esteja pintado com a quebra da lei? Uma lealdade com sabor de deslealdade? Uma oferta nascida da desobediência? Dificilmente. A esta altura você pode estar dizendo: estou totalmente confuso. Eu não sei bem o que eu li ou onde. Mas eu sempre acreditei que existe autoridade no Novo Testamento para o culto aos domingos. Será que eu sonhei? Não, você não sonhou. Você apenas imaginou o que milhões antes de você também imaginaram. A verdade é que o Novo Testamento menciona o primeiro dia da semana apenas 8 vezes. 5 desses textos apenas se referem ao fato da ressurreição ter ocorrido no primeiro dia da semana, o que ninguém questiona, é claro. Ela aconteceu no primeiro dia da semana. O Novo Testamento nos diz isso. Mas existe nessas referências qualquer intimação, sugestão, qualquer ordem para honrar esse dia como o dia do descanso? Simplesmente lendo-os, a questão será esclarecida rapidamente, como eu digo. Estes textos da Bíblia apenas referem-se à ressurreição ocorrendo naquele dia. Repare bem o que Mateus 28:1 diz. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Observe que o primeiro dia da semana começa quando já despontava o dia após o sábado. Não existe nenhuma orientação divina aqui pedindo para guardarmos o primeiro dia da semana como o sábado, ou há. Vamos ver então o que Marcos 16:2 nos diz. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Novamente a simples referência de um fato na época da ressurreição. E, por favor, observe enquanto estamos aqui como começa o versículo 1. Ele diz, note, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Trouxeram especiarias para ungir a Jesus sábado à noite, como vê, após o sol ter se posto. Aí de manhã bem cedo, no primeiro dia da semana, elas foram ao sepulcro. A terceira passagem que menciona o primeiro dia da semana está bem aqui na página seguinte. Está aqui no versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Palavras conhecidas, não são? Nós as temos lido muitas vezes e novamente nenhum tipo de referência de que ele significasse o sábado, não é mesmo? Em seguida vamos para o Evangelho de Lucas, Lucas 24:1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Novamente será útil observar o versículo imediatamente anterior a este, que é o versículo 56 de Lucas 23. Versículo 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Como vê, as mulheres já tinham descansado no sábado antes de irem, no primeiro dia da semana, ao túmulo. Novamente vemos que o sábado vem antes do primeiro dia da semana. Ou seja, ele já passou quando o primeiro dia da semana começa. Não houve muito sucesso até agora na busca de um versículo que autorize a guarda do primeiro dia da semana como dia do descanso, como o dia do Senhor. E tendo em mente estas passagens, chama o sábado por seu nome sagrado e o primeiro dia da semana por um simples número, primeiro dia. Muito significante, não é? Mas agora vamos ao Evangelho de João, João 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro.
Aí você vê, aí está. Acabamos de examinar 5 passagens que se referem ao fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana. Não existe controvérsia sobre estas 5 passagens de modo algum, mas a próxima passagem que menciona o primeiro dia da semana neste mesmo capítulo, capítulo 20 de João, é o versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Esta passagem é às vezes mencionada como a reunião da ressurreição, realizada no primeiro dia da semana por aqueles que buscam apoio nas Escrituras para a mudança do sábado. Mas sabe, é difícil ver como isso pode ser verdade, já que os discípulos estavam reunidos atrás de portas fechadas por medo dos judeus, e eles próprios ainda não estavam convencidos da ressurreição até Jesus aparecer a eles. E claro, mesmo que fosse uma reunião, isso faria dela um sábado? Dificilmente. Agora, somente mais 2. A 7ª referência ao primeiro dia da semana encontra-se no livro de Atos. Vejamos Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até à meia-noite. Uma reunião e tanto, você diria. Lemos aqui sobre Paulo pregando um sermão de despedida no primeiro dia da semana, e para partir o pão. Entretanto, a pregação de um sermão ou a celebração do culto da comunhão não faz desse dia um sábado. Pastores pregam com frequência todas as noites da semana e certamente não consideram todos os dias o sábado. Os discípulos pregavam também todos os dias da semana. E com relação à ceia do Senhor, tenham em mente que ela foi originalmente instituída pelo próprio Jesus em uma noite de quinta. Mas isso faz da quinta o dia do descanso? Eu disse, dificilmente depositaria minha fé nesta referência. E você? Especialmente quando inúmeras referências falam de Paulo e outros apóstolos pregando no sábado. Paulo quase sempre pregava no sábado. Esse era o seu costume. Esta havia sido uma reunião de despedida. Mas agora chegamos à última referência no Novo Testamento, ao primeiro dia da semana. Aqui está, 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Creio que será útil se lermos os 2 versículos seguintes. Você pode ler comigo, 1 Coríntios 16, 3 e 4. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Quando você ler as cartas de Paulo às diversas igrejas, você notará que ele promove um projeto especial ao seu coração. Os crentes em Jerusalém precisam de assistência financeira, e Paulo está pedindo às igrejas para juntarem uma grande oferta para os seus irmãos na fé. Ele parece até estar estimulando uma pequena competição entre as igrejas para ver qual delas consegue ser financeiramente mais liberal. Esta passagem, então, segundo o versículo, não tem nada a ver com ir à igreja aos domingos e colocar uma oferta na bandeja de ofertas, como alguns podem ter entendido. Em vez disso, Paulo está simplesmente pedindo aos coríntios, quando eles examinarem suas contas e virem o quanto prosperaram na semana passada, que separem algum dinheiro para este projeto especial, esta oferta especial, para que eles não tenham que ficar angariando fundos quando ele chegar para visitá-los. De fato, as várias traduções deste versículo deixam claro que esta citação, este por de parte, é feito nos lares, não num culto público. Percebe? Não durante as ofertas no culto. Há mais uma passagem que eu gostaria de ler. Ela não menciona o primeiro dia da semana, mas muitas pessoas presumem que sim. Por essa razão, vamos considerá-la. Nós a encontramos no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Lembra-se quando lemos este versículo antes? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aqui está, alguns dizem, João recebeu uma revelação de Jesus no dia do Senhor, e era o domingo. Mas tais pessoas não estão presumindo demais? Primeiro, receber uma revelação de Jesus faz de um dia o dia do Senhor? E o dia do Senhor é o domingo?
Ou estamos tentando superimpor um dos costumes de hoje a João e aos cristãos primitivos? Que dia é o dia do Senhor? Bem, de acordo com o que Deus disse através do profeta Isaías, é melhor nós lermos o versículo agora, Isaías 58, 13. Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Como vê, o povo de Deus vinha pisando sobre o sábado. Eles o vinham usando para seu próprio prazer. E Deus os chama para que tirassem seus pés do sábado, e que parassem com essa prática e chamassem o sábado deleitoso e o santo dia do Senhor. A questão é a seguinte: no que se refere à Bíblia, Deus chama o sábado de meu santo dia. Inquestionavelmente, o sábado é o dia do Senhor. E o sábado, claro, é o 7º dia da semana, não o primeiro. Mas, antes de deixarmos a discussão de Apocalipse 1:10 e sua referência ao dia do Senhor, eu gostaria que soubessem algo sobre a origem da prática de referir-se ao domingo como o dia do Senhor. Segundo os melhores registros históricos, a prática de aplicar tal expressão, o dia do Senhor, ao domingo, surgiu nos círculos cristãos por volta do final do século II. Quando João escreveu isto, mesmo aqueles que eventualmente queriam ver o sábado mudado, ainda não tinham nascido, ou pelo menos nem sequer tinham pensado em usar esta expressão de questionar o sábado. E o fato triste é que quando a expressão o dia do Senhor entrou em uso entre os cristãos, ela veio pintada pelo paganismo, e especialmente pelo culto ao sol. Escute isto de Agostinho Paiva, um escritor português sobre o mitraísmo. Ele disse: o primeiro dia de cada semana, domingo, foi consagrado a Mitra desde os tempos remotos, segundo afirmam vários autores, porque o sol era Deus, o Senhor por excelência. O domingo passou a ser chamado dia do Senhor, como foi feito mais tarde pelo cristianismo. Você está chocado com a origem da prática? O dia do Senhor. Mas o Senhor referido aqui era o sol. Amigo, agora devemos perguntar: já encontramos alguma autoridade na Bíblia para a observância do dia do sol? Você concorda que não existe? Não é encontrada no Novo Testamento, como aprendemos em nossa última lição. Teria sido encontrada nestes versículos que acabamos de ler, sem dúvida. Leiam todos de novo em seus momentos de lazer, se preferir. O silêncio do Novo Testamento concernente a qualquer mudança divina por Cristo ou pelos apóstolos no dia do descanso, eu digo, o silêncio é ensurdecedor. E isto é tremendamente importante. Tenham em mente que uma mudança assim teria provocado grande controvérsia entre os cristãos primitivos. Pense na quantidade de espaço que Paulo dá à questão da circuncisão e da relação dos cristãos com isso. Ele dedicou todo o livro de Gálatas para a discussão do problema. E a circuncisão tinha como sua autoridade apenas a lei cerimonial, às vezes chamada de lei de Moisés, uma lei de sacrifícios e ritos e cerimônias que terminaram quando Jesus, o verdadeiro sacrifício, o Cordeiro de Deus, deu sua vida. A circuncisão sequer é mencionada nos 10 mandamentos. Imagine, se puder, a revolta que teria causado se qualquer mudança do sábado, um dos 10 mandamentos, tivesse sido tentada, sugerida ou mesmo insinuada. Poderíamos esperar encontrar muitos capítulos, provavelmente livros inteiros, relativos ao assunto. E lembre-se que o Novo Testamento foi escrito de 19 a 63 anos após a cruz. Esse é um ponto a lembrar quando você avaliar cada uma destas passagens. Sem dúvida, existe confusão por todo o mundo hoje sobre o dia de descanso de Deus. Claro que sim. Milhões acreditam que aconteceu alguma coisa na cruz que desfez a autoridade do mandamento do sábado. Mas devemos acreditar que o sábado tenha sido severamente desafiado quando as chamas da igreja primitiva ainda queimavam fortes e sob os atentos olhos dos apóstolos, sem nenhum aviso, apareceu no Novo Testamento? Dificilmente. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa saiu errado. Confusão existe, mas é Deus, de algum modo, responsável pela confusão? Ele mudou o sábado? Não.
Deus diz: eu sou o Senhor, eu não mudo. Ele diz: eu não alterarei as palavras que saem da minha boca. Jesus o mudou? Não. Nestas escrituras está muito, muito claro. Os apóstolos não mudaram, não, eles o observaram, assim como Jesus. Evidentemente, Jesus não antecipou nem previu nenhuma alteração do sábado, pois quando falava da destruição de Jerusalém, que seria em 70 depois de Cristo, uns 30 anos mais tarde, ele disse aos seus seguidores para orarem para que suas fugas não acontecessem no sábado. E quanto à nossa era? O povo de Deus neste final dos tempos é descrito no livro de Apocalipse como os que guardam os mandamentos de Deus. Isso inclui o 4º mandamento também, e a fé em Jesus, e permanecendo no testemunho de Jesus. E no último apelo de Deus para esta geração, encontrado em Apocalipse 14, ele conclama homens e mulheres a adorarem aquele que fez a terra e o céu. E como podemos adorar melhor ao Senhor como Criador do que lembrando semana após semana o dia que é um memorial ao Senhor da criação? Sim, em todas as Escrituras o sábado permanece seguro, permanente, imutável. Um memorial da criação, um dia específico, um mandamento específico no âmago da lei divina, um dia observado por Jesus e seus seguidores. Um dia ainda observado nos dias negros de 70 depois de Cristo, e até em nossa geração o povo de Deus recebeu a designação de guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. E observe atentamente a urgência, a convocação, a adoração que ele fez. O verdadeiro sábado será guardado pelo povo de Deus nos últimos dias da história da Terra? Com toda certeza será. Você já ouviu alguém dizer que o sábado é um ponto de controvérsia? É sim, meu amigo. É um ponto de controvérsia porque esta geração prefere acreditar na chance e no caos de bilhões de anos do que nos 6 dias da criação presididos por nosso amantíssimo Deus. Deus tem controvérsia com aqueles que disputam sua qualidade de Criador, e é por isso que o sábado se torna tão importante. Um dia em 7 resolve? À medida que nos aproximamos da cruz, com seu verdadeiro significado entrando cada vez mais em nossa mente, como podemos perguntar isso? Vemos que adulterar o sábado é o mesmo que adulterar a criação, ou o Sinai, ou o próprio Calvário. Como podemos ver o Senhor Jesus sendo morto na cruz, porque a lei não podia ser comprometida, sequer para salvar a vida dele? Eu digo, como poderemos ficar à luz fulgurante do Calvário e dizer que este lado da cruz não importa? Milhões estavam assistindo televisão no momento da confusão, quando um repórter gritou de Dallas: ele foi baleado. Ele foi baleado. Oswald foi baleado. O assassino não viveu para ser julgado ou para contar sua confusa história, mas o assassino do Calvário continua à solta e furioso porque terá que enfrentar o ajuste de contas. Furioso porque seu tempo é breve. E não se deixe enganar. Não seja apanhado desprevenido. Ele vem contando uma história distorcida do que aconteceu naquele trágico fim de semana. É o seu grande complô. Um complô concebido à própria sombra da cruz. Satanás odiava a cruz. Era o sinal de sua destruição. Era a sua sentença de morte. Ele sabia que ela arrancaria milhões do seu controle. Não se atreveu a lutar abertamente, mas decidiu tomá-la, pintá-la com suas próprias cores, colocar sobre ela as suas cores enganosas e pô-la diante do mundo em um cenário que servisse aos seus propósitos malignos. A cruz do Calvário tinha mostrado que a lei divina é imutável, mas o anjo caído disse aos homens que a morte de Jesus havia abolido o código moral de Deus e nos livrado das suas obrigações. Todas as pessoas têm ouvido tal coisa. Ele pegou a cruz que Deus havia usado para justificar a lei e fez dela uma arma contra a lei. Ele tem guerreado contra o Cristo crucificado sob a desculpa de lealdade. Acha que isso não poderia acontecer, mas aconteceu. Está acontecendo. Milhões são enganados. Mas apesar das investidas do anjo caído, a cruz do Calvário permanece firme, imóvel e limpa. Ela não aceita em absoluto a responsabilidade pelo desprezo generalizado à lei de Deus.
O que o assassinato de John Kennedy causou à Constituição dos Estados Unidos? Nada. O que a morte de um presidente causa à lei da terra? Nada. O que a morte de Jesus causou à lei divina? Nada. O que a cruz causou ao sábado? Nada. Nada exceto o incomparável sacrifício do Calvário, seu inflexível custo para o Filho de Deus. A lealdade básica à divindade convida o ser humano a tornar a desobediência impensável desde o dia em que ele morreu. Há muitos anos estava eu sentado no carro-restaurante num trem. Aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Notei na última capa do cardápio um desenho em alto relevo de estrelas e listras coloridas. Eu não guardo tudo que vem às minhas mãos, mas guardei isto desde então. Como um americano leal, eu honro as estrelas e as listras. Você pode imaginar a minha surpresa e minha perplexidade quando abaixo da bandeira eu li estas palavras: apenas um pedaço de pano. Não passa disso. Apenas um pedaço de pano. Você pode contar as listras dela, mas não é diferente de qualquer outro pedaço de pano. Mas aí, uma pequena brisa chega e o agita e ele cria vida e bate e tremula ao vento. Vermelho, branco e azul. E aí você percebe que nenhum outro pedaço de pano pode ser igual a ele. Sim, essa bandeira é apenas um pedaço de pano, até soprarmos vida dentro dela, até nós a fazermos representar tudo em que acreditamos e que nos recusamos a viver sem. Sim, eu posso pegar um pedaço de tecido vermelho, posso colar as listras nele e achá-lo igual a qualquer outro pedaço de tecido. Mas se eu pegar esse pedaço de tecido vermelho e um pedaço de tecido branco e um pedaço de tecido azul e costurá-lo como a bandeira da França, os franceses morreram por ela. Se eu costurar os tecidos verde, amarelo e azul e branco, os brasileiros morreram por ela. Ou se eu costurar as cores da América com as estrelas e listras, os americanos morreram por ela e não viveram sem ela. Do mesmo modo, Deus pegou um dia comum, podemos contar as horas dele. Nesse sentido, não há diferença de qualquer outro dia, mas aí ele fez dele um sábado, soprou vida nele, fez que ele representasse tudo de precioso e vital, um emblema de tudo pelo qual ele quer que os cristãos vivam e recusem a viver sem ele. Você vê agora porque o sábado é importante. Se alguém lhe disser que ele não importa, você entenderá que importa. O Calvário é o testemunho de Deus ao homem de que estas palavras vitais, uma parte de sua lei eterna, importam a ele. Quanto mais você se aprofundar nisto, quanto mais detalhadamente investigar, maior será a sua convicção de que tem algo errado em algum lugar, que em algumas questões muito vitais nós temos deixado escapar seguindo a multidão, jamais parando para questionar. Todavia, o exemplo de Jesus é imutável. Lá está a pequena oficina do carpinteiro, fechada no sábado. Jamais a encontraremos de outro modo. Continua o mesmo naquela sexta-feira negra, à sombra da cruz. Pense nisso enquanto ouvimos esta música com Alessandra. Hoje é o tempo de mudar o coração, tempo de mudar as coisas ao redor, tempo de um futuro bem melhor, com muita luz e com Jesus. Hoje é o tempo de preparo pro amanhã, tempo de saber que Cristo vai voltar.
Obrigado, Alessandra. Oremos. Meu Pai, somos agradecidos pela luz que vem a nós sobre esta questão urgente. Obrigado pela palavra clara e o exemplo de Jesus e aqueles apóstolos maravilhosos. Eles eram pessoas iguais a nós, mas eles nos trouxeram a vida de Jesus, paz por paz, momento a momento. E queremos, acima de tudo mais, ser discípulos também, discípulos fiéis de Jesus, até o fim. Obrigado por esclarecer nossas sinceras dúvidas e nos enviar uma convicção profunda. Abençoe também nossos amigos e familiares. Que a luz da verdade presente se mostre claramente a eles por nosso intermédio. Se o que aprendemos é verdade, certamente é. Sem dúvida o Senhor nos está chamando como discípulos para participar da alegria de testemunhar do nosso Senhor. Boas novas não podem ser guardadas. Precisamos da sua ajuda agora como nunca antes para ajustarmos nossa vida às verdades das Escrituras. Abençoe a cada um que esteja caminhando na luz e seguindo ao Senhor por toda a caminhada. Estas coisas pedimos em seu inestimável e precioso nome. Amém.